noite, Fábia já entrou. Boa noite, Fábia. Já estou te fazendo convite aqui para você, a nossa convidada especial hoje na live. Fábia, seja bem-vinda, Fábia. Já fiz o convite para você aceitar. Só você aceitar por gentileza aí. Deixa eu virar a minha câmera. Agora sim. Prazer em conhecê-la, Fábia. Que bom que você aceitou o convite. A gente conversou ali rapidamente, né? Depois da live que eu fiz com o Lucas. Kiara, Isso. Kiara Flávia, seja bem-vinda, viu? Fica à vontade. Pinho Rafael, seja bem-vindo. Hoje estamos com uma convidada especial, a Fábia, que a gente conversou um pouquinho logo depois que eu fiz a live com o Lucas nessa semana. Ela é fã do Rafael, ela é fã do Lucas, assim como eu. A gente É está verdade, aí né? firme. E aí a gente, né, para quem não me conhece, eu sou Renata, eu sou neuropsicóloga, né, tenho mestrado em neuropsicologia, trabalho como professora da Academia do Autismo, trabalho há muitos anos na área clínica com autismo, com crianças com necessidades especiais, síndrome de Down, paralisia cerebral. Amo muito a minha profissão, esse espaço é para todos nós aqui aprender muito conhecimento. Giovanni, seja bem-vindo, tá, que está chegando aqui. Olha, gente, na live eu falei com a Fábia, eu gosto de deixar as coisas naturais. Então a gente vai fluindo, deixar um papo descontraído, né? Para a gente sentir a vontade aí. Vanessa, seja bem-vinda, Marçal, a Kiara, né? Ela é acompanhante terapêutica também. Que bom, Kiara. Vanessa, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Fábia, conta um pouquinho de você. Lia Marte, bem-vindo. Chega mais, gente, que hoje a live vai ser maravilhosa. Vamos falar de autismo e vamos falar sobre surdez, né? Esse espaço de inclusão, os desafios que nós temos. Então, gente, quem quiser comentar, comenta que a gente vai estar interagindo, tá? Aqui não é só eu e só a Fábia, não. Vocês estão dentro com a gente. Marçal, a gata, oi, sou fã de vocês. Beijinhos! Beijos! Boa noite, Silvânia. Boa noite. Quero que vocês se sintam como se a gente estivesse tudo junto. Isso aí, numa roda de conversa de autismo e sobre surdez. Fábia, fica à vontade, a casa é sua. Vamos lá. Oh, boa noite. Primeiro quero agradecer o convite, Renata. E veio assim, tão de forma inesperada, né? Através da live com o Lucas, acabei conhecendo você. E eu sou a Fábia, assim, para quem não me conhece. Eu sou psicopedagoga, sou pedagoga. Agora estou fazendo também neuropsicopedagogia. Porque eu sempre fui Maravilha. muito apaixonada, eu sempre fui muito apaixonada pela área especial, o especial entre aspas, assim, a área da deficiência. O mundo da deficiência sempre me causou muito amor, sabe? Eu acho que hoje eu tenho as respostas, assim, por que que eu perdi a audição muito cedo, eu perdi a audição com 7 anos, depois eu tive o Felipe, que tem 13 anos e é autista, então hoje tá tudo respondido. Hoje eu sei que foi um chamado para a minha vida, para que eu pudesse falar para outras pessoas que foi difícil, mas que eu consegui, você também pode tentar e pode conseguir. Então, Maravilha. hoje eu trabalho na área de recursos humanos há alguns anos já, quase 10 anos. Eu também Dei aula há bastante atuo, não sei tempo. se eu te falei, mas eu também são duas áreas, pessoal. Trabalho nessa área, né, com necessidades especiais, transtornos do neurodesenvolvimento. Amo neuro também, eu fiz mestrado em neurociências lá na PUC, então, para mim, eu sou apaixonada de estudar o cérebro e comportamento, né, essas Muito alterações, ir lá a bom. fundo. E, assim, tem até artigos publicados, que eu gosto mesmo, sou pesquisadora da área. E assim, gente, eu sou apaixonada por essa área e pelo RH eu também faço parte, sou prestadora de serviço na minha empresa para recrutamento e seleção. Então, são duas paixões, empresa e essa área Ah, clínica então, viu? Eu sou de recrutamento e seleção. Hoje eu estou em também. recrutamento e seleção já tem 10 anos já, sabe? Entendeu? E para mim é um Maravilha. prazer muito grande falar dos dois temas, né? A deficiência auditiva e a deficiência intelectual, o autismo, são os temas da minha vida. É tudo que eu Perfeito. convivo no dia a dia e eu me apaixonei muito por isso. E é isso, assim.
Conta um pouquinho da sua história, né? Você falou ali que com 7 anos, né, aconteceu a perda auditiva, como é que foi isso? Conta um pouco para a gente saber também dessa, né, como, esse mundo, os desafios que existe, os sentimentos, como que você lida com isso, até para ajudar pessoas que às vezes, né, passam por isso. Eu tive alunos, como eu te falei, né, como eu dou aula em instituições, que eram surdos, e aí eu pude aprender a linguagem um pouquinho de Libras e fiquei apaixonada, achei uma coisa assim muito bacana. Todo final de aula eu falei, vamos todo mundo ensinar Libras, porque a inclusão você só se faz se realmente acontecer, se você colocar ali para as pessoas aprenderem. Como que você vai falar com as pessoas que são surdas se você não aprender a linguagem delas, né? Se você não aprender a acessar o mundo delas, assim como no autismo. Quem não faz, quem não sabe como agir, não tem como entrar nesse mundo. Então, por isso que a gente tem que fazer os cursos, a gente precisa se especializar, né? Ainda mais você que é mãe que tem filho, né, com autismo, sabe a importância de dominar ali a parte comportamental para mudar comportamento que vem do autismo. Então, a informação, gente, ela é poderosa, ela muda tudo na vida da gente. E assim, os meus alunos gostavam muito. A gente foi aprendendo números, foi aprendendo o alfabeto, o A, B. Eu tinha o meu sinal, né? A gente tem uma linguagem de sinal, fazia os sinais, né, na chamada. Então, isso é muito legal. Isso aí você vai trazendo a pessoa para perto, vai se sentindo incluída. A inclusão é só realmente você fazer acontecer, né, dentro da sala de aula e todos os espaços. Sim, é verdade. Eu perdi a audição, eu comecei a perder. Na verdade, eu tenho otosclerose, é uma doença genética, é uma doença que ela vai calcificando o osso do ouvido. Então, o meu ouvido, o osso do meu ouvido, o meu estribo, ele ficou velho, velho, como se eu fosse uma pessoa de 90 anos, por exemplo. E eu tinha 7 anos. Os primeiros sinais foram a escola, né? Os professores, eles sinalizam logo. Então, ó, a gente fala com a Fábio, ela não escuta. Ela não entende o que a gente fala. E aí, depois de muitas vezes os professores chamarem, é que a minha mãe se atentou a procurar um especialista, porque meus pais, pessoas com poucas informações nesse sentido, e achavam que eu era distraída. Não, é porque ela é distraída. A gente fala com ela, ela não presta atenção, mas não era um problema. E eu procurei e o médico falou, olha, a Fábia tem otosclerose, a gente só tem 2 soluções para ela. A primeira, ou coloca 2 aparelhos, ou a gente vai operar. Mas é meu com 7 anos, a minha mãe ficou com muito medo de me deixar operar. Ficou muito assustada com aquilo. E os 2 aparelhos, nós não tínhamos condições de ter. Era muito caro naquela época, né? Eu tenho 46 anos hoje. Então, assim, a época mudou muito. Hoje a gente está com mais facilidade, com mais acessibilidade de comprar, de parcelar. Mas naquele tempo não era assim. Então, o que aconteceu? Eu acabei me adaptando a viver com a surdez e com a leitura labial. Como eu conseguia fazer uma leitura perfeita, eu tinha os meus aliados na escola que me ajudavam, os meus amigos, e a minha mãe me entendia, meu pai me entendia, e eu fui crescendo assim. Na verdade, eu também tive um problema grande de aceitação. Eu mentia para as pessoas. Eu falava, não, é porque eu não estava prestando atenção no assunto. Eu demorei muito para me aceitar, sabe, Renata? Foi um passo muito difícil. Na verdade, eu fui me aceitar, entender. Isso já tinha mais de 30 anos. Quando eu me casei, o Giovanni está aqui, ele é meu esposo, ele está assistindo. E ele me deu muita força. Ele falou, não, peraí, mas você viveu a vida toda assim, mas vamos ver o que é, vamos cuidar, vamos procurar. Mas eu tinha muita vergonha, eu me escondia muito. Como é que eu vou contar para as pessoas que eu não escuto? Eu ficava muito assim, fora das rodas. Vamos sair todo mundo? Comigo não podia contar, porque eu tinha muito medo de sair, não ouvir, não entender. Então, depois que me aceitei, é que as coisas começaram a fluir. Eu procurei um otorrino especialista, eu fiz 2 cirurgias, né? Estapedectomia, eu retirei os estribos, eu coloquei próteses de Teflon, que ficaram, assim, muito boas em mim durante uns 8 anos. Depois de 8 anos, elas não fizeram mais efeito, porque a doença ela é muito progressiva. E ela foi progredindo e eu fui perdendo. E aí até que o médico falou, olha, Fábio, agora é só aparelho. Você vai botar o aparelho e vai conseguir ouvir bem.
E eu digo para você, botei 1 a 3 anos atrás no direito, agora, muito pouco tempo, há uns meses, poucos meses, acho que talvez uns 3 meses, eu coloquei no esquerdo. E eu hoje falo para você, algumas pessoas falam que é até loucura minha, mas eu não quero mais ouvir bem, porque eu sou tão feliz com o aparelho, que eu quero morrer de aparelho, E entendeu? o processo da Ah, aceitação, né? Quando você. Porque é, existe é várias fases, difícil. né? Existe, às vezes, o luto, não aceitar o diagnóstico. Por exemplo, vamos fazer um paralelo, né? Você tem um filho que tem autismo, né? Como é que foi para Sim. você também? Esse misto de sensação de aceitação ou não também veio quando você teve o diagnóstico? Não, o Felipe já não foi difícil aceitar a condição dele, a característica, mas foi a preocupação de mãe com a vida, né? Infelizmente, o mundo ainda é muito cruel, Uhum. né? Com a inclusão, com a Sim, deficiência, com o capacitismo, com tudo isso. sim. Então, assim, aquele coração de mãe falou mais alto, falei, e agora? Né? Eu tenho essa deficiência. No primeiro momento, achei que Felipe fosse um deficiente auditivo. Será que Felipe não me Você fez responde aquele porque não me exame Bera, escuta? né? Existe aquele exame que faz Sim, para ver se. sim. Porque às vezes, para entender se a criança, às vezes no autismo faz isso, esse exame chamado Bera, para ver se existe algum problema auditivo realmente que comprometa a Isso, criança a ouvir. Mas se não tem, é porque realmente, né, no Bera deu tudo certinho, né? É porque é uma condição clássica do autismo ter essa dificuldade de ter uma atenção compartilhada, de responder chamados, de obedecer comandos verbais, né? Então, é um misto sim. de sentimentos aí. Eu acho interessante que na tua história que você conta, quando você aceitou, o processo fluiu. E hoje você transformou isso em missão, né, na sua vida. Sim, eles são. Eu vi Sim, no teu Instagram você falando tanto pela inclusão, né, falando do termo, né, o termo certo que se fala, né, você falou, o termo é surdo, sim. isso, aí você usa o canal ali para ensinar as pessoas. Então, isso que é o bacana, você, quando a gente sai dessa negação, né? Eu tenho. Como é que as pessoas vão lidar? O mundo é cruel, como você me reporta, a gente sabe como, né, a luta que a gente tem para lidar com capacitismo, com bullying, preconceito, não só numa surdez, mas no autismo. Imagina o coração de mãe também com o filho futuro, como você está relatando, como Sim, muitas mães colocam sim. aqui, mas a questão é a gente também trabalhar sempre essas emoções. Por isso que esse espaço também a gente Sim. fala, né? Questionar esses pensamentos, às vezes, que realmente geram ansiedade. Quando você soube e pegou informação sobre a surdez, seu estado, você foi aprendendo a lidar com você. E olha que bacana, hoje você fala, não me vejo sem aparelho, né? Eu sou feliz com o aparelho. E você é feliz por ser você. E não tem certo, não tem errado, assim como no autismo, não tem um certo, não tem errado. É o mundo particular, o mundo subjetivo. É a lindeza que conjectura ali naquele ser. Né? A gente não pode. Ainda bem que existe a neurodiversidade, entendeu? Temos que ser Graças a neurodiversos. Deus. Graças a Deus que tem o TDAH, tem os disléxicos, tem tudo para ser trabalhado, tudo para ter ali Sim, tem o seu valor, né? Além de qualquer diagnóstico, são pessoas, são seres humanos. Isso não torna ninguém maior ou menor, são pessoas, são humanos que estão ali, sem qualquer rótulo, né? Que às vezes a gente sabe como que a sociedade faz. Mas falando sobre essa questão, então você já aceita, né, de uma forma maior, você enfrentou algum desafio nessa questão também da surdez, a questão de linguagem, assim, o que mais assim te desafiou na sociedade, nas escolas que você passou, né? Você foi diagnosticada cedo com 7 anos, né? foi. A dificuldade maior foram lidar com as pessoas que não tinham hábito de falar de frente, né? E aí eu passei aqueles momentos que eu perguntava 1, 2, 3 vezes e que as pessoas falavam, deixa pra lá. Depois eu te falo, deixa pra lá. Então, acho que eu lidei com essa dificuldade. Eu lidei com as pessoas, professores, por exemplo, no ensino médio, têm muito hábito de ditar as provas. Mas eu contei com muita gente boa que me ajudou. Eu não sei se está aqui a Glaucia. A Glaucia foi uma pessoa que ela falava, a pergunta é tal, escreve aí.
Que sabe? Eu legal. contei também com muitos amigos, eu contei com essas dificuldades, assim, por falta de informação, Renata. Hoje, eu entendo que, eu até falo isso para outras pessoas com deficiência, não tenha raiva das pessoas, não tenha revolta sobre as pessoas. Cabe a nós ensinar. As pessoas muitas vezes falam porque não sabem. Então, eu comecei a falar, ó, quando você falar comigo, fala de frente para mim. Quando eu não te ouvir, bate no meu ombro e repete, não precisa gritar, você não precisa gritar comigo. Mas os maiores desafios foram esses, assim, a falta de informação do dia a dia, né? A falta de informação de você, hoje em dia, por exemplo, lidar com a questão da máscara é muito complicado. Não é uma coisa fácil. Eu saio por aí de máscara e está todo mundo de máscara. E aí eu tenho um bom entendimento, que eu aumento o volume do aparelho, mas se Sim. eu não conseguir, eu falo, olha, eu estou de aparelho, não estou conseguindo te entender, você pode repetir, eu coloco um pouco mais perto o ouvido. Uhum. Então, mas os desafios foram, acho que foi lidar com a falta de informação, porque há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, era muito difícil. Ninguém falava de inclusão, ninguém falava disso, É né? verdade. Agora sim, Isso aí. agora sim, agora tá melhor. Com certeza, a gente está lutando e hoje a gente tem uma notícia muito boa. Eu coloquei até no Instagram que a ANS liberou, né, terapias aí de uma forma ilimitada, né, para as crianças, pessoas que possuem autismo, né, para fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais. Agora está de forma ilimitada, né? Antes tinha, né, um número de sessões limitado, agora eles querem ampliar para algo ilimitado. Deixa eu ver aqui o que escreveu, gente, que eu estou tentando ver aqui, também apagado para mim. Ensina o seu filho a lidarem com a inclusão. Para mim, tudo é questão dos próprios pais ensinar os filhos logo cedo. Verdade, é importante. É porque o nome tá, para mim ficou apagado aqui, mas quem comentou, né, aqui, porque está apagado. Para mim, o meu comentário tá meio que eu não estou conseguindo ver direito. Realmente, os pais têm que falar dessa inclusão. É importante, eu tenho certeza, você também com teu filho, né, falar dessa necessidade, como que na sociedade é as pessoas, o lidar, né, com as diferenças na escola, como é que é o mundo do teu filho, como que é o mundo das crianças típicas e ensinar esse processo, né, de inclusão, né, Sim, de cada vez sim, eu mais já diminuir conversei com essas ele. diferenças. Por isso que é tão importante Sim, na escola levar antes, conhecer os professores. A gente sempre fala porque existe essa questão da rigidez, né, comportamental, que a criança com autismo tem dificuldade de quebra, né, de rotina. Então, por exemplo, você vai sim. mudar de escola, você vai conhecer novas pessoas, isso às vezes é uma sobrecarga sensorial para eles, né? No cérebro deles existe uma sobrecarga sensorial e isso é muito para eles. Então, você vai devagar, vai antes na escola, mostra a foto de quem vai ser o professor, já deixa ver a sala, para quebrar essa inflexibilidade cognitiva que é comum dentro do autismo, aqui no córtex pré-frontal, nessa área, existe muito essa questão, a gente fala, né, a disfunção executiva, que ela é muito importante essa área para a gente aprender. E dentro do autismo existe uma dificuldade de alternar o curso do pensamento, que se chama, esse tema a gente chama de flexibilidade cognitiva. Por exemplo, o seu carro quebrou. Você tem que pensar no plano B, né? Você ia para uma rota, aí você tem que ir para outra, porque a estrada está bloqueada. Para o autismo é difícil ter essa. Fica na rigidez. Eu quero do meu jeito, fica no hiperfoco. Então, por isso que a gente vai Verdade. trabalhando, combinando as demandas, né? Vamos mostrar a escola. Se você conseguir aqui ficar na escola, vamos reforçar. Vou te dar aquilo que é mais importante, né? Reforçando a criança. Parabéns, vou te dar esse chocolate, vou te dar esse presente, o seu super desenho que você ama, porque você está aceitando essa nova escola. Então, a gente vai reforçando e quebrando essa rigidez de comportamento. Aos Aos poucos, sim, até que ela não verdade. precise ser reforçada, porque a gente também precisa ensinar as crianças a lidarem com frustração. Porque nem tudo é só Sim. reforço, né, Fábia? Existe um momento que a Não. gente precisa também Eu ensinar, também ensinei. né? Sim, eu também ensinei Felipe, eu comecei a ensinar Felipe a lidar, por exemplo, comigo. Eu fiz muita questão que Felipe entendesse que a mãe dele não ouve. Então ele já sabe. Ele já Isso é sabe que eu não escuto. Às importante vezes eu não isso, entendo né? o que ele fala,
E ele fala para mim, o aparelho, sabe? Eu fiz questão de falar isso para ele. E agora, há pouco tempo, eu falei para ele que ele é um autista, né? Ele não sabia. E eu conversei com ele e eu falei, hoje eu pergunto às vezes para ele assim, eu falo, filho, quem é um autista? E ele responde, é uma pessoa que tem muito amor, né, mamãe? Eu falei, filho, é uma pessoa que tem muito amor. E agora a gente segue muitas pessoas com autismo que falam com muita propriedade. Uma dessas pessoas aí, o Lucas, a gente segue. Então, tudo que o Lucas grava, eu sento ele para ouvir. A gente segue o Marcos Petri, que é uma pessoa também muito assim, ativa nessa área. E todos os vídeos que a gente vê do Lucas, todos os vídeos que a gente vê do Marcos, a gente senta e ele já conhece. Por exemplo, o Lucas fez agora uns desenhos para nós, camisa, caneca, vão chegar, mas a Paula mandou as fotos. Então eu já mostrei para ele. Falei, olha, filho, tá vendo? Isso aqui foi feito pelo Lucas, ele é um autista como você. Ele é um artista. Então, eu fiz questão. É artista, autista e artista, maravilhoso. Isso aí. Então eu falo para ele já sabe que ele é autista. Ele fala igual a mim, né, mamãe? Eu falo, filho. Então é isso, acho que é você falar, o segredo é falar, é abrir o coração, não esconda, é conversar, é dizer a verdade, sabe? E quando ele fala longe, eu falo, olha, não adianta você falar com a mamãe daí, você sabe que daí a mamãe não escuta. Então ele já está se adaptando com isso, assim, ele não mexe nas minhas caixinhas de aparelho, ele sabe que ali não é para ele mexer. Olha que bacana. E olha, você pensa que não, mas eles entendem tudo, eles sabem tudo, eles sentem tudo, sim. Eles sabem tudo, eles são extremamente capazes. O Felipe já não passou os desafios de sociedade que eu passei. Exato. O Felipe nasceu há 13 anos, então o mundo já havia melhorado muito, mas o Felipe passou a falta do preparo. Porque, infelizmente, Renata, as escolas nem todas estão preparadas. Então, assim, eu cheguei muitas vezes na escola e ele estava numa salinha. Mas por que ele está na salinha? Porque a gente está dando uma atividade que ele não acompanha. Não, então tem que ter um outro jeito para ele acompanhar. Não é assim a melhor forma. A escola tem que fazer sua adaptação, tem que ter um material adaptado só para criança com autismo. Colocar dentro da sala de aula ali, para interagir. Gente, vocês não sabem como que a escola é um ambiente poderoso para ensinar habilidades sociais, de interação, de comunicação. É muito forte, o cérebro agradece a estimulação o tempo todo, contato visual, obedecer comandos verbais ali, você alfabetizar, ensinar a criança. Eu já peguei criança que pegava lápis, ficava toda hora rodando lápis, não conseguia botar até aquela coordenação motora fina. A gente foi treinando isso, gente. Aí todo mundo, terapeuta, fono, tudo fazendo o mesmo propósito para vencer essa área da alfabetização. Tem, às vezes, eu acho que a maior questão que a gente escuta muito de pais é da criança não conseguir ficar sentada. Eu acho que a primeira parte para alfabetizar é fazer a criança se sentar, né, Fábio? Ter esse comportamento porque dentro do autismo existe essa dificuldade de inibição dos impulsos, do controle inibitor, que é uma área aqui do córtex pré-frontal, que nessa área que a gente chama, que é onde é a parte das funções executivas. O que é essas funções executivas? É como a criança ela tem que inibir os seus impulsos para fazer a tarefa demandada. Então, você fala ali com o filho, né, Felipe? Né? Senta aqui para fazer a sua tarefa, mas ele quer ir para o parquinho. O que a criança? A criança com autismo fica no seu hiperfoco, que é o parquinho. Aquilo que eu amo é o parquinho. Então, você vai ensinando a criança a autorregular esse comportamento, né? Fazendo, tinha criança na sala de aula que falava, você não vai sair, não vai para o parquinho até fazer a tarefa, a primeira tarefa. As crianças saíam, às vezes, da sala, a criança ficava lá sozinha comigo para ensinar a internalizar a regra, né? E uma coisa que eu fiz também, Renata, foi procurar a escola, falar quem nós somos, assim, eu, o marido, né, o pai, quanto a gente acompanha, a gente foi muito sincero. Nós não queremos números, nós não fazemos a questão de páginas e mais páginas. Se ele conseguir, ótimo. Se ele não conseguir, o que a gente quer é que ele seja produtivo. Então, outra coisa que eu fiz, um caminho foi esse. Eu falei, outra coisa, falem não para ele.
tá? Ah, tá na hora de ir para o parquinho, mas não é na hora do trabalho. Não, Felipe, agora é a hora do trabalho. Pô, e diga o porquê. Não dê um não sem dizer o porquê. Não, hoje é o trabalho, porque nesse momento é assim, É, assim, assim. No momento tal é a hora de alimentar, de brincar, nós vamos. Então falem não para ele. Eu deixei isso muito claro na escola. Porque pode ter muito papai, muita mamãe, que quando o filho ganha um não fica magoado, e a escola tem muito medo de machucar aquele pai. Então eu fui muito sincera, eu falei, não, eu preciso que vocês disciplinem, porque é uma aliança. A família e a escola é uma aliança. Se eu disciplino em casa, mas a escola deixa fazer o que quer, não adianta. ou largar Entende? na Então tem que ter sala muito... porque é autista ou porque é surdo, né? Não, Não, você não, tem que de forma fazer, alguma. porque tem uma criança ali que é surda e vai aprender linguagem, Libras, sinais, vai, né, fazer todo o seu papel para incluir, vai fazer o curso, né, de acompanhante terapêutico para lidar com o autismo. Porque é Sim, um ambiente muito rico para isso, gente. Você ensina ali coordenação, sim. ensina alfabetização, letras, números, formar palavras. Você ensina tanta coisa. Coordenação motora global numa educação física, né? Chuta essa bola. Pega aqui esse cadastro, desamarra, amarra o cadastro, tudo está treinando a coordenação motora fina. Então é um A boom de gente fez um aprendizagem. sapato. A gente fez um sapato de borracha. A gente cortou uma borracha e a gente ficou treinando ele aqui. Uhum. Vamos lá, todo dia. A gente comprou macarrão, aquele macarrão que você consegue Maravilha. colocar isso, e vamos treinar como se fosse para colocar no cadastro. Olha, Na não foi pandemia, gente, a fácil. cozinha virou uma criatividade, porque você usa macarrão, É, usa você pega o que tem em casa para estimular cognitivamente os filhos. Porque a gente sabe o quanto que essa tudo. pandemia impactou, né? A gente vê pais reclamando da Sim. regressão, porque realmente, gente, é o disciplina ali e o todo dia que a gente se distrai nessa pandemia. O que que acontece? Eu vejo isso muito, a gente tem esse poder do foco, sabe? De não se distrair, a gente se dispersa nesse mundo de pandemia de só em casa. Então é importante ter essa disciplina e seguir ela, porque a gente sabe que os pais que estimulam cognitivamente os filhos, que faz análise do comportamento aplicada no filho com autismo, tem a chance de evolução muito maior, porque quanto mais horas você aplicar, muito melhor resultado. Isso tem artigos, gente, científicos que comprovam. E é 40 horas minimamente, né, de aba de intervenção comportamental. Então, precisa, e os pais precisam, é importante que saibam, né, lidar, como que eu vou fazer o contato visual, como que o meu filho, quando eu chamar, ele vai me olhar, responder. Tudo isso precisa ser treinado corretamente para ajudar na Sim. evolução. Você está ajudando o desenvolvimento dele, está sendo os pais são corresponsáveis essa evolução na criança. E como Até hoje eu faço isso. Até hoje a gente faz isso. Aí eu vou conversar com ele e eu falo: olha para mim, filho. A mamãe está conversando. Olha para a mamãe. Começa dentro de casa, dentro sabe? de Hoje casa. ele não. No primeiro momento ele não olhava. No segundo momento ele não olhava. No terceiro eu começava a olhar para o teto. Olhava, não, filho, fala com a mamãe está conversando. Hoje ele não fica fixamente olhando para mim, mas ele já olha bastante, já melhorou muito. Eles funcionam muito com os estímulos, né? A gente Muito, está sempre muito. estimulando. Então você coloca os Sim, objetos que ele mais gosta perto do olho. Ah, ele adora a luz. Coloca a luz perto do olho para ele te olhar quando você chamar, Felipe, né? Então, até ele, para aumentar a duração desse olhar, isso vai gradativamente. Agora quero que ele olhe por 1 minuto para mim. A gente cronometra isso em sessão, né? Para fazer por aproximações sucessivas a criança até te olhar aprender a olhar 1 minuto direto, sem perder o contato, né? Direto para você. Porque isso tudo a gente está trabalhando a criança a estimular o contato visual, a inibir os impulsos, né? Questão do controle inibitório, saber esperar, não ficar no seu hiperfoco, porque isso é comportamento de barreira. Imagina a criança ficar só no celular, ficar só na galinha pintadinha, sendo que tem milhões de coisas aqui ao redor de potencialidade para ele aprender, para ela aprender. Então, existem esses padrões repetitivos que a gente
precisa combater esses comportamentos que a gente chama barreira, né? Aí eu queria conhecer um pouquinho mais, você falou qual a idade que ele foi diagnosticado, os sinais, porque eu amo falar isso, gente, porque eu quero conscientizar. Eu acho que em cada maternidade tinha que ter um e-book, assim, como saber se meu filho, né, tem o autismo, para poder trazer à luz informação, como você falou, das pessoas que não sabiam da situação que você tinha surdez, saber lidar, como você fez com teu filho. Filho, mamãe tem essa condição, mamãe é surda. Vamos ensinar como vai ser daqui para frente. Você vai falar no meu mundo e mamãe vai falar no seu mundo. Entendeu? É lindo isso. É verdade, um casamento. É um Eu e casamento. Felipe aqui é um casamento, né? Quando a gente vai assim, à bilheteria do cinema, a gente mostra duas carteiras assim, de pessoas com deficiência. O pessoal fica olhando assim, como mãe e filho, assim, gente. Para todo mundo. É um casamento. Mas Felipe foi diagnosticado com 4 anos. E nós começamos a perceber. Eu já tinha experiência na área educacional, então já via muitos comportamentos na escola. Então, o Felipe não atendia quando a gente chamava. Felipe tinha um olhar bem perdido. Assim, se nós fôssemos tirar uma foto e falar, olha para cá, para a câmera, Felipe não olhava, olhava sempre para o lado. Para tirar uma foto, tinha que estar sempre agarradinho com ele, senão ele não ficava. Andava nas pontinhas dos pés, tinha dificuldade para pedir as coisas, o que queria. Então, a gente começou a buscar uma terapia e a psicóloga falou, olha, mãe, é autista, tá? É autista, tem um comportamento de autista, e procurem um psiquiatra para saber se precisa de medicação. Então, ele se trata até hoje com a mesma psiquiatra, e também já fez terapia psicológica e terapia ocupacional. E o mais também eu vou fazendo essa parceria de treinar ele dentro de casa. Então, hoje, por exemplo, ele já arruma a própria cama, ele põe o próprio lanche, ele toma banho. Ele É toma tão banho importante. sozinho, Na escola a gente ensina isso muito, mas escovar dente para o banheiro, né? sim, Tudo faz isso. tudo sozinho, faz tudo sozinho. E, inclusive, a afetividade. Ainda há pouco mesmo ele beijou a minha mão, falou, fica bem, mãe. Eu acho que ele quer dizer assim, vai dar tudo certo, não fique nervosa. Então, até Então, isso. Mas o ele te diagnóstico acalmou, veio com então, 4 né? anos. Tipo, ó, friozinho na barriga É, vai ter live, calma, mãe. Para tudo que vai dar certo. ele falou. Então, ele foi diagnosticado com 4 anos. O começo foi difícil Teve por algum causa das atraso de preocupações. fala, mãe? Teve algum atraso de fala? Ou falava Ele não falava nada, com que falava só idade? mas eu estimulava. Eu falava, mas o quê? O quê? Não, a mamãe não entendeu, filho, a mamãe não entendeu o que você quis. Aí eu tentava, até que ele começou a falar biscoito, Olha, água. Ele entendeu, se eu não falar, eu não vou ganhar rápido, né? Porque eu não olha que deixava de legal, dar, eu gente. demorava mais. O que você está falando é Isso. muito importante. Vou passar aqui para as pessoas que estão assistindo. É muito importante o que a Fábia está falando. O que o filho dela entendeu? A função social da linguagem. Porque se a Fábia desse tudo para ele ali, sem ele ter que emitir nenhum som, como que ele ia aprender a falar? É isso que a gente pega muitas vezes, os pais, dá tudo que o filho faz, não nem pronuncia, nem balbucia. Isso não, você não está ajudando seu filho e tua filha a falar. Então você precisa, ele emitir um som A, por aproximações, depois H, fala H. Às vezes ele não vai falar de começo H, vai falar vai fazer as tentativas, né? Assim que ele for aproximando, aí você entrega, né? Porque não vai deixar a criança ali sofrendo. Você dá água, comemora, você falou A. Mas aí a parte, quando ele começar a falar água, até ele inserir, né? Todas as letras ali, isso com que muita repetição, né? Terapeuta, fono, mãe em casa, pai em casa, avô, tio, todo mundo ensinando a mesma estratégia junto. Até ele aprender que água. Toda vez que ele emitir água, o que ele vai receber de consequência? Água. Então, ele está entendendo que precisa fazer pedidos. Então, a Fábia já estava ensinando o Felipe a fazer pedidos, né? E muitas das birras que a gente vê, gente, no autismo, é porque existe essa dificuldade de comunicação. Então, a criança faz birra para conseguir o que quer. E o mais importante é ensinar comportamento alternativo, que é o quê? Vamos ensinar a fazer pedido. Água. E vai devagar, né? Uma água,
quero água. Né? Depois você vai inserindo as palavras, quero água. E vai devagar até conseguir, né, chegar. Até dentro da escola a gente ensina que é ter uma linguagem clara, né? E ter o cuidado também, né, Fábio, pessoal que está assistindo, não ser um conteúdo muito denso. Aquele conteúdo de você botar tudo. Às vezes a criança ali, a gente tem que entender, fazer um plano de ensino individualizado. Às vezes você consegue fazer uma tarefa, mas fez, entendeu? Foi da forma ali, aprendeu. Não adianta passar 3, 4, 5. Se essa criança com autismo, o tempo dela forma foi assim, ela aprende devagar, é por partes. Então a gente vai readaptar, entendeu? Muito conteúdo, a criança, né, já tem uma dificuldade de atenção compartilhada que é inerente do autismo. Então você precisa usar isso a seu favor. Como? Vamos devagar, vamos parte por parte. Conseguiu fazer a parte A? Beleza, reforça, vai para o parquinho, vai para o futebol, vai brincar no balé lá, que ama. Tua filha com autismo adora balé, leva para o balé. Fez o balé? Vamos para a parte B do trabalho. Trabalha com combinados, né? Reforça, leva para atividade, reforça de novo. Até a criança aprender, e aí você vai aumentando gradativamente essa quantidade de atividades, né? Então, tudo tem que ser adaptado. Poucos, e assim, não colocar muitas coisas, Isso, sabe? nem palavras Por exemplo, difíceis também. Ele acorda pela manhã, ele já sabe o que ele tem que fazer. Lá é varrer o quintal é dele. Mas eu não peço assim para varrer o quintal, lavar a louça, varrer a casa. Não, cada dia é uma coisa. Hoje ele varre o quintal e ele vem e me conta: mãe, eu varri o quintal. Eu falo: meu filho, parabéns, meu filho, você está varrendo muito bem. Ele varre, bota o lixinho, depois ele mesmo toma banho. Mãe, eu tomei banho. Eu falo: meu filho, muito bom, toma banho, tá certinho. Tá. Então, assim, não nos preocuparmos muito com os números, com a quantidade, sabe? Mas É isso que eu falei no colégio. é o aprender. É quando você perguntar assim, Felipe, o que você aprendeu agora? Acabei de te explicar, ele reexplicar para você. Você quer testar o conhecimento do seu aprendiz? Vou te falar a técnica da neurociência para aprendizagem. Pergunta, o que você aprendeu? Você lê o texto ou explica, né? 1 mais 1 é 2, explica ali, mostra a criança como faz e fala, repete, o que eu acabei de ensinar? Porque isso você está estimulando a memória de trabalho, aqui no córtex pré-frontal, que é responsável por essa aprendizagem. A criança ela vai internalizar isso na memória de longo prazo. Quanto mais fizer, mais vai ficar no longo prazo e mais difícil vai ser dela esquecer. Quanto mais você falar, mais a criança vai memorizar, ela vai manipular essas informações, armazenar na memória de curto prazo para logo fazer. Você colocou o bloco azul aqui, o bloco roxo aqui. Então você fala, o que eu fiz? Aí ele coloca ali, azul, aqui o bloco, e roxo. Fez igual a mamãe. Muito bem. E vai treinando. Isso aí é memória de trabalho. Você deu um comando verbal ali, e a criança armazenou isso na memória de curto prazo aqui, no córtex pré-frontal, ela repetiu. Ela deu a resposta correta. É o quanto que a criança consegue emitir corretamente após um comando verbal que você dá. Então, ela obedeceu. Filho, vamos lá pegar uma aguinha para mamãe, para papai? Quem não faz isso aqui no Instagram, né? Fala, filho, pega água. Pega água para mamãe, pega água para o papai. Então, assim, ele tem que armazenar esse conteúdo, essa informação, para não esquecer. O que é a pessoa que tem dificuldade na memória de trabalho? Ela esquece, né? Então, por exemplo, acabei de esquecer. Aí, mãe, estava lá no parquinho, esqueci de pegar água para você. Então, a memória de trabalho é importante para você não esquecer as tarefas, tá? Então, você quer treinar? Repete. O que você aprendeu? Quanto mais a criança falar, repetir igual, mais vai consolidar. De curto prazo para ficar na memória de longo prazo. Entendeu? É assim que a gente vai aprender. Isso aí. É um trabalho de formiga, vai dar certo. E de repetição, tá? Porque o cérebro deleta aquilo que não é importante. Se a gente não estimular, ele vai deletar e vai esquecer. A gente precisa estar fazendo as atividades diárias, como você está fazendo. Vai lá limpar o quintal. Vamos lá agora, vai escovar teu dente, faz seu lanche. Já fez agora, tá a mochila para a escola. Abriu, fez o seu lanche, preparou. Então, tudo isso você está estimulando a criança a ter independência dentro de casa, né? Que é tão importante.
Eu queria verificar com você também, Fábio, se alguém quiser alguma pergunta também, gente, fique à vontade, tá? A gente gosta de conversar com Pode todo mundo. perguntar. Eu não consigo visualizar aqui. Você me passa, Renata, não Tá. aparece as Aqui perguntas. também não. Eu estou aqui acompanhando, mas não estou vendo. Mas se alguém quiser perguntar, pode perguntar, tá? A gente está aqui para isso. Aí você teve algum desafio mais em relação à inclusão do teu filho também na escola? Como é que foi? A questão dos direitos, né? Não, Os sim, graças a desafios Deus. que a gente está falando, né? Dentro do autismo. Aconteceu alguma questão desafiante para ele, né? Né? Então é importante. Marçal, Agatha, estou aprendendo muito com vocês. Que bacana, fica com a gente. Se quiser, pode comentar aqui também, que a gente está aprendendo com vocês. Cada comentário a gente vai vendo a história, vai aprendendo juntos aí. Pode falar, querida. Ari. O que nós enfrentamos com relação a Felipe foram os desafios das rotinas, por exemplo, na escola. Então, final do ano, tem a formatura, e a primeira formatura, Felipe não conseguiu participar e não foi adaptada para ele, sabe? Então foi assim, constrangedor, ele não quis, ele gritou, ele pulou, eu tive que subir no palco. Então foi tudo muito voltado assim a essa falta de preparo. Conforme a gente foi procurando a escola e falando, olha, lembra na semana passada aquela formatura não foi positiva para ele, vocês têm que inseri-lo dentro do contexto. E aí as coisas foram mudando. Hoje, graças a Deus, ele está na mesma escola, onde todas as pessoas conhecem ele e tratam ele com muito carinho, assim, com muito respeito. Nós temos um grupo no WhatsApp, que é um grupo para ele, onde são passadas as atividades, né? Porque ele está em casa ainda, por conta da vacina, mas e a gente que aplica, né? Eu e o pai, a gente aplica. Mas eu vejo que os professores se esforçam. Então, assim, foi mais isso, assim, já adaptar os momentos. Por exemplo, uma festa de final de ano que foi marcada dentro de uma quadra de uma escola de samba com uma bateria, Felipe não conseguiu participar, porque não tinha como, a condição auditiva dele e tudo. Então, assim, mas tudo que eu via, importante falar para as mamães que estão assistindo, os papais, tudo que a gente vê, a gente pode sinalizar. A gente não deve se calar. Não tenha vergonha de falar. Não tenha vergonha de 10 vezes na direção do colégio. Você não é que você paga para isso, é que você é seu direito. não é direito. Inclusão não é favor. Inclusão não é favor. É um direito. Tá? É direito nosso. Então, assim, eu já fui semana passada, na outra semana, se eu vejo algo errado, eu vou, mas vá com calma, vá com educação, não fique nervoso, mas ensine e cobre. Deixem que percebam que você está monitorando. Eu monitoro tudo, eu estou sempre olhando. O que eu vejo que não está inclusivo, eu falo. Eu falo, olha, eu acho que essa atividade aqui, por exemplo, eu não tenho como ensinar para ele essa. Eu acho que não foi adaptado. Vamos tentar fazer diferente. É um caminho que eu uso, que dá muito certo para todas as vezes que ele passa uma situação que não é uma situação favorável, que não é uma situação tem que se posicionar, né, Fábio? Até a Ludmila, minha aluna querida aqui da academia, do Grupo Autismo Santo, que também luta pelos direitos, ele está sempre direto junto com as mamães que têm filhos com autismo, ela, né, também tem um filho, e aí luta, e ela está falando, direito não é favor e nem migalha. Realmente, Lud, não é favor, é lei, a gente sabe, tem a lei Berenice Piana, né, que assegura esse direito de assistência que o autista tem. Então, a gente tem que se precaver dessas leis para a gente realmente se posicionar. E aí, o que a escola está dando de contrapartida, né? Para estar acolhendo o meu filho? Tem um acompanhante terapêutico? Porque a gente sabe que a escola é obrigada a dar, por lei, um acompanhante especializado para estar ali com o teu filho. Não é para deixar ele jogado lá na outra sala, como você falou. Acompanhar, estar de perto. A gente chama na psicologia monitoria positiva. Estar de perto, verificar como é que está o relatório, quem são os professores, como é que vai fazer para incluir, como que eles vão trabalhar as habilidades iniciais ali, entender esse trabalho da escola. Aí, ó, a Lud está falando, laudo grampeado, a Berenice Piana debaixo do braço sempre. Isso aí, ó. Isso aí. Aplauso para a Lud. A querida, já fiz live, é minha aluna da academia.
Realmente, já está dito aí, grave isso. Mas tem que ser, Lude, a gente tem que lutar pelos direitos, quem, né, tem que ser pela causa. Eu estava falando com a Fábia aqui, a alegria que hoje a ANS, né, liberou ali né, as terapias, né, para as crianças com autismo, não tem mais, agora é ilimitado. Então, é uma conquista. Hoje eu acho que é um dia de vitória, um dia da gente estar só comemorando, que antes era tudo por liminar de justiça, os planos de saúde, né, ter que dar ali a assistência para crianças com autismo, e agora a gente está aí livre desse sofrimento. Foi ontem que foi chancelado, né, isso, aí vai entrar, acho que no Diário da União, eu olhei um pouco assim sobre a temática, né, tá todos os jornais, então é real. Tá bem divulgado, eu vi no Instagram também. Isso aí, vitória, né, Lúdia? Vitória de muitos que está ali sofrendo, lutando, que é o que a gente já vê de negação de matrícula, eu acompanho, gente. Isso não pode continuar. Aí a Paula, tudo bem? A mãe do Lucas está aí, que bom que você está aqui, Paula. Paula maravilhosa, Paula. Ela assiste às aulas online com o Lucas e percebo que tem alguns professores que, quando o Lucas não entende algo, eles não sabem como ensinar. Então, eles precisam fazer ali um treinamento de acompanhamento, né, da análise do comportamento aplicada, a ABA, para poder, né, falar a linguagem e acessar aquele aluno. É como eu estava falando com a Fábia. Eu tive capacitar os professores. Eu tive que aprender um pouco de Libras para poder inserir as alunas que eu tive, né, que eu sou professora e atendo instituições, e que são surdas. Eu tive que aprender para incluir. E a mesma coisa no autismo. Você tem que fazer a aba, tem que fazer análise de comportamento aplicado, os professores, não só acompanhamento terapêutico, mas o professor principal o pedagogo precisa fazer essa formação. Para ter, gente, consistência na terapia. A gente sabe que ali é horas e horas, e acho que é todos, aba sem moderação, é análise de comportamento para todo lado. Para estimular, para a criança te ouvir, para que o Lucas seja ouvido, para que o Lucas seja bem assistido, tá? Então, é um espaço aí de luta. Mas acho que as coisas vão caminhar, porque já tem essa liberação aí, vamos, né, das terapias ilimitadas, glória, coisa boa. Agora a gente vai lutar para a capacitação de todos, né? A gente não quer profissionais desqualificados para atrasar. Precisa realmente de bons profissionais, pedagogos aí com curso, pelo menos, para lidar com o autismo. E os papais, mamães juntos aí, trabalhando em equipe, juntos pelo TEA, sempre, lutando pela evolução. Aí, gente, a chance de evolução é, cada vez maior. Quanto mais aba, aplicando, não adianta um fazer de um jeito, outro fazer de outro, tem que ser a mesma linha, né? Mudar, quebrar comportamento de birra. Não adianta se na casa do vovô, da vovó tem tudo, do tio. Pois é, tem tá que ter a vendo? mesma consistência para a gente mudar comportamento inadequado. Sempre puxa as orelhas aqui na live. Mas é isso. A gente tem que estar sempre ciente dessas situações e se informar. E como a Fábia falou, conversar. Achei muito bacana o que você falou, que você conversou sobre a surdez com teu filho, que você conversou sobre o mundo dele, o que é o autismo, né? Você explicou. Isso é muito importante, gente. Não negar, mas conversar, explicar. Esse é seu mundo, não tem certo e errado, é o jeito que você é. E é a lindeza de você existir no seu mundo particular, sabe? Sim. E isso é muito importante para fazer uma psicoeducação emocional, sabe, enfim. Preparar eles. Nos ensinar. A gente aprende muito com eles, né? Sim, a gente aprende muito com eles. Né? Então, é muito gratificante. E essa questão, por exemplo, que a gente estava falando dos direitos, eu falo disso em qualquer lugar que eu vou, sabe, Renata? Eu não fico em fila, eu não tenho vergonha. Eu vou lá na frente e falo, olha, eu estou na fila, eu sou auditiva e meu filho é autista, a gente tem prioridade, está aqui a carteira. Sabe, eu não fico, não vou falar não, porque tem muita gente no supermercado. Do Lei Mion, né? Da Lei Mion, Romeu Mion.
precisa. E as pessoas usam aquela ignorância de falar assim. Às vezes eu estou na fila do supermercado e as pessoas ficam me olhando. Então, tipo assim, como é que ela vai passar a fila? Porque ela não está gestante. O menino não tem cara de autista, como fala por aí. Mas ele não parece, ele não tem assim, cara de ele autista. é leve, nem dá para parecer nada. E, tipo assim, subjuga a ciência, subjuga o neurologista, subjuga os profissionais, né? O que a ciência diz. Eu estou sempre atrás dos direitos dele. É direito, sabe? Eu não dou assim, sinceramente, eu não dou trégua. Onde eu vejo que precisa ter uma acessibilidade, eu falo. Eu pedi uma declaração da escola, tá aí, papais e mamães, se vocês pedirem uma declaração do médico do seu filho, falando qual é a letra que ele deve ser alfabetizado, o Felipe, por exemplo, ele é alfabetizado em letra bastão, que é muito comum para os autistas, Sim, que tem mais a gente dificuldade com inicia com letra bastão cursiva. para depois ir para cursiva. A gente geralmente faz assim. Isso, ele até hoje ficou com a bastão, ele lê melhor, ele escreve melhor. Então, não deixe seu filho passar milhões de dificuldades, não. Peça ao médico, exija da escola, olha, eu tenho essa declaração. Esteja sempre assim, munida de com respaldo. documentos, com respaldo. E assim, pedir ao neurologista, né, pedir ao neuropediatra para escrever. Durante quanto ele precisar, né, na idade escolar, ele teve esse direito. Ó, peço, né, ele faz dentro do laudo de que a criança tem, né, coloca ali o transtorno do espectro do autismo e que necessita lá de psicólogo, de terapeuta, e isso durante a vida toda. Você tem que deixar esse laudo, pedir para ele mais assim, sabe, específico possível. E vai necessitar de assistência com acompanhante terapêutico na escola durante o seu período, enquanto precisar, na sua idade escolar, até finalizar a sua idade escolar e até, né, o resto, quando estiver estudando. Então, deixar isso tudo bem claro, bem mastigado, para estar bem bonito mesmo. Né? Para que nós passamos por lei momento... veja ali, ó, tem o laudo, então o laudo é um documento muito forte para que as escolas não neguem. Nós passamos um momento que, no início, as provas o Felipe fazia digitadas no computador, porque ele não conseguia escrever, e teve que adaptar. Mas como é que a gente vai fazer? Vamos botar ele para digitar no teclado. Se ele dá a resposta correta, tem que ser considerado. Exatamente. Tem que ser considerado. Com certeza. Certo. Isso aí. Isso aí. Então tem que procurar. Por exemplo, a gente... por exemplo, crianças que não são verbais, né, na escola, como é que você faz para avaliar? Você tem que adaptar também a avaliação. Você pede para apontar. Sim. Enquanto a criança não está verbal, a gente está treinando, né, trabalhando ela a linguagem, pede para apontar. Aponta aqui qual é o personagem que eu expliquei dos três porquinhos, né? Da Cinderela, do que for que você for explicar ali, do seu Lobato. Então, quem era o seu Lobato? Aponta para mim. Então, você vai ensinando a criança, você vai trabalhando, por exemplo, grifar, né? Quando você ensina a criança ali, pega os textos chaves, vamos ensinar a grifar. Você está estimulando a memória de trabalho, a criança a aprender a organizar as informações. Então, a gente precisa saber que no mundo do autismo é assim, é visual, é pegar, às vezes... me ensina quanto que é 2 mais 2, mas falando, às vezes a criança dela tem a dificuldade da atenção, né? Da atenção compartilhada. Então, você dá demanda, ó, pega aqui um potinho, pega o outro potinho. Quanto nós temos aqui? 2, muito bem. Dá demanda para a criança fazer. O cérebro ele precisa ser desafiado, precisa colocar ele na ação, a criança com autismo ali, para aprender o máximo de atenção possível. Porque se você só falar, às vezes a criança, né, dispersa, vai para o seu hiperfoco. Então você chama, pega o pote ali, ó, pega a moeda, pega a caneta, ó, uma caneta, dá na mão dele, dela, muito bem. Você está com uma caneta, vamos pegar a outra agora. Agora você está com 2. Agora dá para mim essa caneta. Uma, você está me devolvendo uma. Faz a criança interagir mesmo para aprender atenção. Né, para trabalhar no concreto, né, Renata? No concreto, né? Isso aí. No concreto. Se você quer treinar flexibilidade cognitiva, alternação dos pensamentos ali, trabalha com criação de história, né? Pega um bonequinho ali, cria, quem é esse aqui? É o lobo mau? Cadê esse? Quer Chapeuzinho? Né? Quem vai ser? Como é que vai ser a história? Você que vai contar agora.
só a hora de inventar. Quando você está trabalhando a criatividade e a flexibilidade cognitiva. Você contou a história da Chapeuzinho, agora ele vai contar outra, do jeito dele, do jeito dela. Então, isso você trabalha a alternância mesmo cognitiva de pensamentos. E aí é bem legal. Informações ricas aí. Informações ricas para os professores. Brincar de estátua, né? Estátua. Essa brincadeira é ótima. Você trabalha com os impulsos, e controle inibitório. Você trabalha com a criança aprender a esperar a vez, aprender a inibir os seus impulsos para respeitar a regra, obedecer o que está sendo demandado no ambiente. Então, é muito importante. Imitação tem que ser sempre, sem moderação, trabalhar a imitação, né? Para ajudar também na questão da fala, imitação, a coordenação motora, tudo isso está muito ligado, gente, para a criança se desenvolver, né? Existem esses pré-requisitos aí importantes. Mas é isso, gente. Muitas dicas ricas aí. Só eu que estou aprendendo com vocês. E eu queria que você, para fechar com chave de ouro, Fábio, falasse para pessoas, né, que têm a mesma condição, né, que têm a surdez e filhos aí com autismo, o que você daria uma mensagem aí de alguém que, né, está aí nesse enredo, vivendo esse momento, usando como propósito, como ajuda, não como dor, não como culpa, não como negação, mas como você falou, não vivo sem meus aparelhos, não vivo meu filho ali, é o mundo dele, amo, né, meu anjo azul, seu anjo azul. Então fala um pouquinho para as mães que, né, pessoas que estejam se identificando com você, que passam por isso. O que você daria de Então, primeiro lugar, assim, se aceitem. Você que é uma pessoa com deficiência, aceite a sua deficiência, não como um fardo nas suas costas, mas como uma característica que você possui de usar um óculos, ou um aparelho no dente, ou uma pessoa que opera o coração e tem que colocar uma válvula. É por aí. Todo mundo tem algo diferente. Aceite isso, que depois que você aceitar, é que você vai conseguir ser feliz. É que você vai ter força para cuidar, para tratar. Porque muitas vezes, Renata, nós cobramos do outro, mas nós não nos aceitamos. Então, antes do colega de trabalho me aceitar, antes da minha família, sou eu que me aceito primeiro. A partir daí, é libertador. Entendeu? É libertador. Depois, aceite a condição do seu filho. Não esconda, não tenha vergonha. O começo é muito difícil. Chore quando precisar, porque a gente chora, a gente é mãe, a gente é emotiva, a gente se preocupa. Mas dê um tempo para chorar e se levante e vá para a luta. Porque o tempo que você fica prostrado, além do tempo que você precisa para você, que todos nós precisamos, se você estender muito isso, é um tempo que o seu filho está perdendo. Chegou um momento que eu não queria mais sair, que eu também pensava em ficar só em casa, mas a quem ia ser prejudicado era ele. Então aceite você, aceite a sua deficiência, aceite seu filho e vá para a luta. Hoje a internet está riquíssima, tem muita informação, é possível ser feliz. Eu tenho um canal no YouTube, quem quiser assistir, lá estou gravando vários vídeos sobre autismo, dicas, é Renata Massalai, também estou direto ali, dicas para ensinar. Tá passando aqui para psicóloga maravilhosa aí, neuropsicopedagoga, Renata, procurem, busquem. Só o que você falou aqui foi uma aula para mim, para outros pais, para você com a tua garra, sabe, com o seu exemplo de você está dando a maior mensagem aqui, é a aceitação, né? A aceitação. A aceitação mudou. Passou assim, a aceitação mudou minha vida. A aceitação mudou minha vida. Eu não fui feliz enquanto eu não me aceitei. Depois que eu me aceitei, a vida fluiu. Acho que esse é o meu recado maior que a gente pode fazer por nós e pelos nossos filhos. Acho que é isso. Perfeito. E agradecer, né, você eu que agradeço. por tudo. Eu que agradeço você, a sua presença, agradeço a presença de todos, a Lud, minha aluna, Paula, outras pessoas que estão aqui, né? Que estavam comentando aqui com a gente. Tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, a live vai estar gravada, tá? No canal. E é isso, pessoal. Adorei esse papo.
E feliz pela notícia de hoje, né, da liberação das terapias, coisa maravilhosa. E desejo um final de semana maravilhoso para todos, que Deus abençoe, que muitas vitórias ainda no autismo a gente possa ter, e também para a comunidade surda, a gente possa conquistar aí cada vez mais o papel da inclusão efetiva, não só na palavra, mas vivenciada no dia a dia. Tá bom, Cada gente? dia mais. Cada dia Muito mais. obrigada, Renata. Pois Estou à é, obrigada a disposição. você, viu? Gente, beijo. Tchau, Fábia. Prazer. Obrigada, querida. Tchau, Tchau. prazer foi meu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.